Olá, muito bom dia. Agora 6 horas e 59 minutos, 23 graus em Porto Alegre. Eu sou Ediene Ferigolo e aqui no SBT Rio Grande Manhã você fica sabendo de tudo para sair de casa bem informado. Chega a 8 o número de mortos por causa da enchente em São Lourenço do Sul. A prefeitura decretou situação de calamidade pública. Outras pessoas procuram por familiares desaparecidos. As nuvens escuras anunciam que vem mais chuva, para desespero dos moradores de São Lourenço do Sul. A água subiu rápido durante a madrugada e surpreendeu as famílias. Vandira, o marido e o filho escaparam por pouco. De repente a gente se acordou, disse, sai de casa, e aconteceu. Foi um terror, só consegui tirar um cachorrinho só, mais nada. O rio São Lourenço transbordou. A força da correnteza arrastou tudo pela frente e invadiu as ruas. Mais de 500 casas foram alagadas. Cerca de 20 mil pessoas foram atingidas pela enchente na região. Daqui do alto, a gente vê que a zona urbana foi a mais prejudicada. 8 bairros de São Lourenço do Sul estão completamente alagados. Centenas de pessoas ficaram ilhadas. Em muitas casas, os moradores esperavam no telhado pelo resgate. Helicópteros salvaram as famílias isoladas. A todo momento, os helicópteros da PM vão resgatar as vítimas que ficaram ilhadas nos telhados das casas. Elas são levadas até aquele campo de futebol e de lá são encaminhadas para o hospital. A enxurrada arrastou carros. Este motorista precisou ser resgatado de barco. A garagem desta empresa de ônibus alagou. Barcos de pesca e lanchas também socorreram os moradores. 1, 2, 3. Em alguns locais a água chegou a mais de 2 metros de profundidade. Aqui nessa rua tudo ficou alagado. É a primeira vez que acontece uma enchente nesse bairro. E algumas famílias tiveram que se abrigar no segundo piso das casas. Tem televisão, computador, tudo boiando. Na BR-116, entre São Lourenço do Sul e Pelotas, o trânsito só deve ser liberado no domingo. E daqui a pouco a gente volta a falar da tragédia em São Lourenço do Sul. 8 mortos até o momento, uma cidade destruída, os moradores ainda muito abalados. E a Carolina Guaidas, que acompanha a situação no município, tem mais informações em instantes. Ciclistas e prefeitura unidos vão desenvolver atividades de educação no trânsito aqui na capital. O primeiro encontro aconteceu nesta quinta-feira. Hoje, o atropelamento de dezenas de ciclistas no bairro Cidade Baixa completa 2 semanas. Representantes do movimento Massa Crítica pedem melhorias permanentes na capital que beneficiem os ciclistas, que na noite de 25 de fevereiro foram vítimas de um atropelamento coletivo durante uma manifestação na Cidade Baixa. Que as pessoas possam estar preocupadas umas com as outras e não vendo a coisa da maneira assim, se eu não for mais rápido, eu vou ser mais infeliz. A Federação Gaúcha de Ciclismo e a União Brasileira de Ciclistas também participaram do encontro e reforçaram o pedido do grupo que defende o uso compartilhado de ruas e avenidas. A melhor melhoria que pode se fazer é educar. É educar o ciclista, é educar o pedestre e é educar o motorista, né, para o compartilhamento do trânsito. Não há ciclovia que resolva, não há abertura de avenida que resolva. É a educação. O grupo foi recebido por técnicos e pelo presidente da EPTC. É um início de um processo de construção conjunta, né, onde os próprios ciclistas vão nos auxiliar na questão de como, né, devemos encaminhar uma campanha, principalmente de conscientização e de comportamento dos motoristas. O secretário de Governança, César Busato, reforçou o compromisso da prefeitura com os ciclistas. O aspecto de melhoria do trânsito da cidade, quanto mais pessoas puderem circular de bicicleta de forma segura na cidade, tanto melhor será a nossa cidade. Quem quer andar de bicicleta vai andar de bicicleta, quem quer ir de transporte público pode ir com transporte público, quem quer ir de carro vai de carro, né? Desde que cada um respeite o seu modal. E o advogado de defesa de Ricardo Neis já ingressou na justiça com o pedido de habeas corpus para que o atropelador de ciclistas responda ao processo em liberdade. Quem tem as informações é o Wilson Rosa. Pois é, Ediene, o advogado de defesa do atropelador de ciclistas entregou ontem à tarde o pedido de habeas corpus à Justiça. Esse documento deve ser avaliado ainda hoje por um desembargador a ser definido.
O funcionário do Banco Central, Ricardo Neis, permanece internado no Hospital Parque Belém sob custódia policial. A juíza que determinou a prisão já recebeu o laudo do psiquiatra forense que avaliou Ricardo Neis. E é através deste laudo que a juíza vai decidir se Ricardo Neis vai ser transferido para o Instituto Psiquiatra Forense ou para o Presídio Central. O dia amanhece com bastante nuvens na capital, choveu fraco na madrugada e vamos saber como fica o tempo hoje. Márcia, tem previsão de chuva? Bom dia! Olá, Ediane, bom dia para você que está em casa. Hoje tem sim previsão de chuva aqui em Porto Alegre e essa chuva vem em forma de pancadas ao longo do dia. Neste momento, 23 graus aqui no Morro Santa Teresa, onde vocês podem ver céu nublado com nuvens carregadas. E a máxima fica na casa dos 27 graus. E para o fim de semana, Márcia, teremos chuva, teremos sol? Qual é a previsão? Em Porto Alegre o tempo melhora, o sol aparece, mas mesmo assim não dá para descartar a possibilidade de chuva. Agora no sul do estado, Ediane, é que segue a previsão de chuva. Hoje o sol não deve aparecer em São Lourenço do Sul, infelizmente. Má notícia, né, Márcia? A chuva aí, ela vem castigando o município, atrapalha e também dificulta o trabalho de reconstrução na cidade. O trabalho de reconstrução, né, Márcia, que deve começar ainda hoje. E quem esteve em São Lourenço do Sul foi a Carolina Guaidas. E ela encontrou histórias emocionantes. Muita dor, tristeza, mas também muita força, Márcia, e coragem. O dia foi de somar prejuízos, trabalhar na limpeza das casas e contar com a ajuda do tempo para que a água baixasse. Aqui neste ponto, 24 horas depois da enxurrada, ainda há muita água e os moradores que conseguem chegar lá do outro lado só podem fazer essa travessia de bote. Enquanto isso, muitas pessoas que estão com os familiares lá do outro lado estão aflitas, apreensivas e ficam aqui, esperando por alguma notícia para saber como essas pessoas estão. Adriane conseguiu sair de casa a tempo, mas quase toda a família ficou. A ajuda só chega lá de barco. Ela manda remédios e comida, já que todos os alimentos foram levados pela enxurrada. Tem gente machucada, gente sem comida, sem medicamentos, sem nada. Então a gente está mandando para lá. Nos abrigos improvisados, os moradores chegam aos poucos. Esta é a primeira vez que o pequeno Guilherme vai dormir fora de casa. Só salvemos eles, deixamos o resto tudo para salvar eles tudo. Vânia também deixou a casa para trás e ela ainda não tinha criado coragem de voltar para ver o que restou. Para ver o pior. Comprei minhas coisas tudo novinha. Tô pagando ainda. Hugo foi mais corajoso. Encontrou móveis revirados, camas quebradas, a geladeira no chão. Diante de uma tragédia como essa, o motorista se considera um vencedor. É que os bens mais preciosos que ele tem foram salvos. A família. A gente está com saúde e vamos trabalhar para reerguer novamente. A gente torce para tudo dar certo, os negócios, e a gente recomeçar uma vida nova. E neste momento, os moradores de São Lourenço do Sul precisam de ajuda para começar o trabalho de reconstrução e também para retomar a rotina. Márcia, como é que a gente pode ajudar? Olha, Didi, os moradores precisam de todo tipo de doação: alimentos, água mineral, roupas e produtos de higiene pessoal. Em Porto Alegre, as doações podem ser feitas nos fóruns regionais e na sede da OAB, também na Assembleia Legislativa. Já os moradores da região metropolitana podem levar os donativos às agências da ACE. Mais informações pelo telefone da Assembleia Legislativa é o 3210-2823. A gente não precisa só lamentar, né, Didi? A gente tem como ajudar esses moradores de São Lourenço do Sul que estão precisando da nossa ajuda. Com certeza, Márcia, e o povo gaúcho mostra sempre que é solidário aí nesses momentos de tragédia. A gente já viu em outros casos, né? É verdade. Obrigada pelas informações. Nós temos agora uma história bem curiosa. Um grupo de 4 adolescentes capota o carro e todos saem sem nenhum ferimento. Até aí tudo bem, só que o motorista não tinha carteira de habilitação e os amigos tinham roubado o veículo pouco antes no bairro Petrópolis. Esses se deram mal. Os menores foram apreendidos após furtar este veículo na Avenida Protásio Alves. Ao perceber que eram seguidos pela polícia, eles tentaram fugir e acabaram capotando o carro, que ficou completamente destruído. A proprietária, que prefere não aparecer, diz que será difícil esquecer o crime. O susto e o medo, na hora eu só pensava se resolve levar meu filho de refém. A apreensão dos menores foi realizada pelo 20º Batalhão da Brigada Militar, que ainda recuperou esta arma. Foi encontrado uma pistola, calibre 7,65, que eles usaram para render a vítima, pertences da vítima
dinheiro da vítima, que ela ia levando para o banco, e onde foi tudo recuperado pelo 20º Batalhão. Como não tem passagens pela polícia, os menores vão cumprir apenas medidas socioeducativas. Confira a localização dos radares móveis da IPTC na manhã desta sexta-feira em Porto Alegre. Os controladores de velocidade estão nas avenidas Bento Gonçalves, Manuel Elias, Dante Ângelo Pila, Padre Cacique, Pinheiro Borda e no corredor de ônibus da Benjamin Constant. No sábado e no domingo não há radares móveis na cidade. Vamos ao giro pelos principais aeroportos do país. É o nosso serviço diário aqui no SBT Rio Grande Manhã. Na capital, o Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens. Em Floripa, no Hercílio Luz, não temos nenhum atraso agora cedo. No Galeão, no Rio de Janeiro, 2 cancelamentos. Em Fortaleza, 3 atrasos neste comecinho de sexta-feira. E em São Paulo, não há registros de problemas em Guarulhos. Voltamos com mais previsão do tempo e a Márcia falou agora há pouco que pode voltar a chover na região sul do estado, castigada pela enchente. Mas é chuva forte, Márcia? Infelizmente, a previsão é que volte a chover forte. Ainda há muitas nuvens em cima de São Lourenço, que ocasiona chuva ao longo do dia. E olha, Jenny, o tempo só deve melhorar no domingo naquela região. De um lado a chuva, do outro a seca e o calor. A faixa oeste tem predomínio de sol e máxima na casa dos 35 graus. Vamos ver agora como estão as temperaturas neste comecinho de sexta-feira. Em Capão da Canoa agora faz 22 graus e à tarde 28. Em Passo Fundo, 18 graus neste momento e a máxima será de também 28 graus. Em Rio Grande, onde há previsão de chuva, o dia começa com 22 e a temperatura não passa dos 26 graus. É com você no estúdio, Jenny. Obrigada pelas informações, Márcia. E hoje o meu bom dia especial vai para a Ariana Furtado, aqui de Porto Alegre. Ela acessou o nosso site sbtrs.com.br/manhã e escreveu dizendo assim pra gente: olá, gostaria de saber de algumas vagas para quem tem um ensino médio completo. Tranquei a faculdade de radiologia por não saber direito o que quero, mas por enquanto tenho que trabalhar. Ariana Furtado, aqui de Porto Alegre, muito obrigada pela mensagem, continue ligada no programa. E olha, você pediu e aqui vai a nossa dica de emprego, especialmente para você. Em Porto Alegre, uma empresa oferece quase 150 chances de trabalho. A maior parte das vagas é para vendedor e representante comercial. O candidato deve ter disponibilidade para viajar e alguma experiência no setor. Quer concorrer? Ligue 3372-6970 e agende uma entrevista. Ou então, envie o currículo para o e-mail contato@humanizarrh.com.br. Agora, 7 horas e 12 minutos, 23 graus em Porto Alegre. Fica aí ligado que eu volto bem rapidinho com mais notícias para você.